Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live, mais uma quarta-feira, gente, por aqui. Hoje um pouquinho diferente, com a presença inusitada do psiquiatra Wender Jânio, né, que estará aqui conosco. Eu estarei entrevistando ele para a gente falar um pouquinho mais sobre a ansiedade, né, um olhar sobre como o psiquiatra vê a ansiedade, né? Sobre a psicologia a gente tem falado bastante, então agora a gente quer ouvir o olhar psiquiátrico. O Dr. Wender já deve estar para chegar aqui, enquanto isso deixa eu dar as boas-vindas para quem já está aqui com a gente. A Érica já está aqui, a Josi já está aqui, sejam bem-vindas, minha querida. O doutor já está aqui, deixa eu esperando ele entrar. Deixa eu adicionar. Estou aguardando ele. Né? Eu vou deixar que ele faça a própria apresentação quando ele entrar, porque o currículo dele é bem extenso. Boa noite, doutor. Tudo bem? Olá, boa noite, doutora Simone. Tudo bem. Eu vou deixar você se apresentar, doutor, porque o teu currículo é bem extenso, assim. Confesso que eu não vou dar conta de falar todas as tuas formações, então vou deixar para você se apresentar. Imagina que eu atuo em Ji-Paraná, né? Meu local de residência é Ji-Paraná. Estão me ouvindo bem? Sim, Sim, eu né? ouço bem. Então, a minha cidade de moradia é Ji-Paraná, né? Mas eu De atuo em Paraná, outras... Rondônia, né, doutor? Porque a gente está com o Isso, pessoal de vários estados aqui. exatamente, é. Mas eu atuo em cidades próximas também aqui de Rondônia, né? De Ji-Paraná. As cidades Uhum. circunvizinhas, né, que é Ouro Preto, Presidente Médici, Alvorada do Oeste também. Né? Atuo também no setor público e setor privado. Né? No setor público, eu atendo nos CAPs, né, que são o centro de... Para aquelas pessoas que não sabem o que é o CAPS, né? É o Centro de Atenção Psicossocial, onde atende psiquiatra e psicólogo também, no setor público. Né? Então, no setor público, eu atuo em Ji-Paraná e também Presidente Médici. Né? Nas outras cidades é no particular, né? Na área Uhum. privada. E também faço o atendimento, hoje em dia foi disponibilizado para nós médicos e também para os psicólogos, o atendimento de maneira virtual, né? A telemedicina, né? Que a gente, na nossa categoria médica, a gente chama telemedicina, onde a pessoa pode se consultar no conforto da sua casa, né? Via chamada de vídeo, e as receitas, né? Alguém pode perguntar, mas e as receitas? Como é que faz? As receitas são enviadas também de forma eletrônica também. Né? A Olha gente que tem bacana, né? assinatura digital, a pessoa recebe a sua receita pelo seu celular mesmo, vai lá na farmácia e compra o medicamento. Então a gente tem hoje em dia, né, bastante fácil, tendo em vista essa questão da pandemia, né, ajudou bastante aquelas pessoas que não querem sair de casa, não querem se expor, né, elas podem fazer esse tipo de atendimento. E eu sei que vocês, psicólogos, também fazem, né? Eu não sei se você, doutora, está fazendo esse tipo de atendimento, mas ele é possível também para vocês, não é isso? Sim, sim. Eu atendo tanto presencial quanto também online, né? Facilitou muito, né, a nossa vida, a questão do online. E, assim, ajuda bastante porque o paciente, às vezes, igual você colocou, né, doutor, não tem disponibilidade, não quer se deslocar de uma cidade para outra, então ele agenda e ele pode estar em outro estado e pode estar passando por uma consulta com a gente, fazendo sessões, fazendo terapia e, assim, né, trabalhando o problema, a demanda dele. Isso facilitou Exato. muito, né? E essa é uma outra vantagem que você pode se consultar com médicos de qualquer parte do Brasil, né? Com profissionais, alguém.
algum familiar seu indicou, olha, aqui na minha cidade tem um médico muito bom, um psicólogo muito bom, e você pode consultar com aquele profissional. Né? Então, isso tem facilitado bastante. Basicamente, essa é minha área de atuação. Né? Eu tenho pós-graduação em psiquiatria, a pós-graduação eu fiz pela Faculdade Gaúcha, né? E sou membro de algumas entidades, algumas associações médicas, né? De algumas especialidades. Associação de Psiquiatria, Associação do Sono, Associação, né, brasileira também no sentido da dor também. Então, essas são algumas das associações que eu faço parte no país. E aqui na minha cidade eu tenho o privilégio de, hora ou outra, ser convidado para também fazer alguma live, alguma apresentação, né? Alguma palestra na minha área, ou em faculdade, ou alguma igreja, escola, enfim. É algo que eu gosto de fazer. Eu já te acompanho há bastante tempo nas redes sociais, né? E vejo você postando sempre, né? E engraçado e bom isso, né? O pessoal da igreja sempre te convidam, né? As igrejas sempre te convidam para estar falando sobre esses temas que é tão importante, né? Para ir desmistificando essa questão, né? De que Exato. a doença é falta de fé, é falta de Deus, e aí vem o olhar do profissional e fala sobre essa questão e vai trazendo, né, um esclarecimento maior. Isso é muito importante para a nossa sociedade. Doutor, No desde já eu passado, quero. é, Pode só, falar. só, só aproveitando aquilo que você falou em relação às igrejas, a gente teve no passado, né, uma certa dificuldade, porque, não por parte das lideranças, mas as pessoas tinham aquela ideia de que os transtornos mentais estavam relacionados à falta de espiritualidade. Né? E a gente sabe que não se trata disso, né? É um adoecimento e não tem nada a ver com a questão da espiritualidade. Verdade. Eu ia dizer que para nós, né, das mulheres habilidosas, é um prazer tê-lo aqui com a gente, né? Em nome da Isis, eu já quero deixar o agradecimento. Ela pediu para dizer que é muito importante a tua presença aqui no nosso Instagram. Podemos começar então com as perguntas? Bora lá, vamos fazer aí um bate-papo, aquilo que você, Vamos. né, bem informal, alguém que queira fazer alguma pergunta também, estamos aí à Isso. disposição. Fiquem à vontade. Doutor, a primeira pergunta que eu quero fazer é se tem recebido muitas pessoas durante esse período de pandemia com muitas crises de ansiedade, ou se está, assim, comparado a anteriormente, se está no mesmo nível. A gente já tinha, antes dessa pandemia, a gente já tinha uma ideia em relação à questão da ansiedade. Né? Ansiedade, o Brasil é o país com maior índice de ansiedade no mundo. Né? Isso, os estudos já colocam isso já. Nós somos o país com mais pessoas ansiosas. Só para você ter uma ideia, a gente tem de diagnóstico no país 12 milhões de pessoas diagnosticadas com quadro de ansiedade. Né? Esse número ele é muito maior porque boa parte das pessoas nem procuram atendimento, né? E acabam não entrando nessa estatística. Né? E, então, o que ocorre? Se já era grave antes da pandemia, após, né, essa pandemia, o número aumentou bastante. Né? A procura de atendimento nessa área, e você deve ter notado, né, os profissionais psicólogos também devem ter notado isso, o número aumentou assim consideravelmente. Né? Consideravelmente no sentido daquelas pessoas que desenvolveram a doença, né, a ansiedade, devido à pandemia, devido a essa insegurança que a gente tem, né, nessa pandemia, e também aquelas pessoas que tiveram o Covid, elas também estão apresentando também quadros, né, de transtornos emocionais, transtornos mentais, dentre eles a ansiedade. Então, a gente atende muitos pacientes também pós-Covid com algum tipo de transtorno e dos mais prevalentes o quadro de ansiedade. É interessante que, para mim,
pelo menos, tem chegado muitos adolescentes, porque com a dificuldade de se adaptar, né, longe desse convívio social, o adolescente ele tem essa necessidade de estar ali interagindo com as pessoas da mesma idade, e a questão das aulas online, né? Isso tem criado dentro da cabeça dos adolescentes assim uma catástrofe, né? Então tem chegado bastante adolescentes para o atendimento, não que adultos não cheguem por causa da pandemia, mas os adultos que têm chegado, eu tenho observado que eles já apresentavam ansiedade e que depois da pandemia só resolveu procurar ajuda porque o caso, né, passou do limite, eles não estão dando mais conta de lidar com isso. Mas os adolescentes, olha, tem sido assim, né, um pouco até triste de ver esses adolescentes precisando de ajuda e às vezes desorientado por não saber o que fazer e, né, os professores, enfim, tá todo mundo assim meio que tentando se ajustar e se organizar diante desse novo contexto que estamos vivendo, né? O isolamento é um fator, né, agravante que leva as pessoas a desenvolverem quadros de ansiedade. Esse equipamento ele é muito bom, né, o celular, o computador, mas esse estudo de fato, né, as crianças que estão estudando de forma virtual, elas também têm apresentado algum tipo de transtorno relacionado à questão da ansiedade, tendo em vista que esse equipamento é um equipamento causador, né, de ansiedade. As pessoas que têm um vício, que têm o costume de ficar muito nas redes sociais ou fazendo uso do equipamento, elas têm uma tendência maior a desenvolver transtornos emocionais. Então, para você ter uma ideia dessa questão relacionada ao equipamento, a gente já tem hoje no país clínicas, né, especializadas em pessoas com dependência desses equipamentos, né? Dependências em jogos nos equipamentos, dependência no computador, no celular. Para você ter, para a gente poder ter uma ideia da gravidade, né? É lógico que é um equipamento muito bom, ele traz benefícios, mas também, lamentavelmente, ele tem trazido esse tipo de inconveniente, que são essas doenças. Verdade. E eu acho que, de certa forma, esse é o momento em que a psiquiatria e a psicologia, né, precisam cada vez mais andar juntos, né, para que a gente possa fazer um trabalho cada vez mais em prol da saúde mental dessas pessoas, né? Porque por muito tempo a psicologia e a psiquiatria andou um pouquinho separados, né? E agora eu acho que é momento da gente unir forças, né, para poder fazer um trabalho contundente com essas pessoas. Doutor, eu queria te fazer uma pergunta. O que fazer no momento de crise? Né? O que você orienta uma pessoa que tem crises de ansiedade, né, independente do diagnóstico, o que você orienta a se fazer? Nós temos aquelas pessoas que já fazem algum tratamento, né? Seja o acompanhamento psicológico, o uso de algum medicamento quando é necessário. Né? São aquelas pessoas que já fazem uso de algum medicamento. Existem aqueles medicamentos que são prescritos para momentos de emergência, né? Então, que essas pessoas tenham sempre esses medicamentos ali próximos, né, delas, né? Para que, num caso de emergência, elas possam fazer uso. Né? Na questão de alguns exercícios que podem ser feitos, isso, na maioria das vezes, quem orienta muito bem é o profissional psicólogo. Né? O médico ele tem muito mais afinidade na questão medicamentosa, mas é óbvio que a gente, com o decorrer do tempo e com a experiência, acaba orientando também, né, de maneira genérica, alguns procedimentos que podem estar sendo feitos para ajudar nesses momentos. Então, alguns, e você pode me ajudar em outros também, doutora, alguns que eu me recordo que essa pessoa, em um momento de uma crise, né, seja uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, que essa pessoa ela seja levada, né, para um local mais propício, né, um local mais calmo, com menos barulho, onde ela possa ter uma melhor
privacidade. Né? Existem algumas técnicas, uma das mais utilizadas é aquela questão da técnica respiratória, né? Essa pessoa possa se deitar ou então ficar agachada, né? E que ela possa fazer o exercício de respiração. Existem várias maneiras desses exercícios de respiração, mas existe um que eu tenho conhecimento, que é aquele onde você inspira, né, contando até 4 e expira contando até 4 também. Essa inspiração não é encher o peito de oxigênio, é você encher o abdômen, né? Tanto que ele é feito pela boca. Né? Você inspira contando até 4 pela boca, né? Enche a barriga, né? E inspira também contando até 4. Né? Então, essa é uma das técnicas que podem estar sendo utilizadas nesses momentos de crise. Né? As pessoas essa técnica ela tem uma maior efetividade quando a pessoa faz ela também de olhos fechados, porque isso ajuda você a ficar um pouco alheio àquilo que está acontecendo ao seu redor. Né? Você se concentra melhor. Então, com os olhos fechados, agachado ou sentado, né? Inspirando e expirando pela boca, enchendo o abdômen e não o tórax. Essa é uma das possibilidades. Né? E naquilo que eu falei para você, aquelas pessoas que dispõem do medicamento dela, se ela faz uso, né, de medicamento, ela possa estar fazendo uso desse medicamento de emergência naquele momento. Mas eu gostaria, como eu falei a você, doutora, que vocês manejam muito melhor que você me complementasse essa minha colocação desses momentos de crise, né? O que a pessoa pode estar fazendo nesse momento. Então, a respiração eu acho que é a técnica principal, né? Que a gente acaba já ensinando para o paciente ou para o cliente de imediato, né? A questão da respiração. Outra técnica que muitas vezes a gente ensina é a questão de tentar controlar os pensamentos, né? Porque a gente sabe que quando se está em crise, a gente só pensa no pior, né? Então, tentar controlar o pensamento no sentido de ter dentro de você um lugar seguro e tranquilo, né? Você crie na tua cabeça um lugar que te traga a sensação de paz, de segurança, de tranquilidade. E no momento da crise, claro que eu e a Isis fala que não adianta nada você usar esse recurso somente na hora da crise, tanto respirar quanto, né, visualizar esse lugar de paz, de tranquilidade. Você tem que fazer ele pelo menos uma vez por dia, para que na hora do momento da crise, seu cérebro esteja treinado o suficiente para poder usar esse recurso e não se desestabilizar, se desesperar tanto assim. E tem outras, né, outras técnicas que você pode estar usando, por exemplo, além de respirar, visualizar um lugar seguro e tranquilo, né? E dizendo para você mesmo, né? Está tudo bem, vai passar, porque a gente sabe que a crise de ansiedade, ela vai durar de 15 a 20 minutos, né, doutor? Depois ela vai baixando novamente. Claro que esses 15 a 20 minutos parece que uma eternidade. A pessoa tem a sensação que vai morrer, né? O coração bate muito mais rápido, o fôlego fica curtinho. Então, a pessoa se desespera, né? Mas elas tendo consciência que isso não é uma causa física, né? Não é o coração, não é uma parada cardíaca, e sim uma questão de ansiedade, ela começa a ter controle sobre o próprio corpo. Por isso que, às vezes, a gente, né, o paciente fala assim, eu acho que é ansiedade, mas eu tenho medo de estar com problema cardíaco. Eu falo assim, então, procure um cardiologista. Né? Vamos descartar todas as possibilidades físicas, depois a gente vai tratando junto aí, nesse processo, as causas psicológicas, porque se você tem dúvidas se é problema no coração, melhor verificar. Verifica, faz os exames, faz a bateria lá, volta. Não, doutor, o médico falou que está tudo bem, não é cardio, não tem nada a ver com o coração está ótimo, é psicológico. Então, agora vamos trabalhar, né? Vamos controlar essa mente, porque a gente tem controle, né, doutor? Quando a gente tem consciência do que a gente está lidando. Tem algumas pessoas que vai dizer assim, a ansiedade é aquele visitante, aquela visita que você recebe na tua casa sem ser convidado. E ele chega assim de surpresa.
e te pega despreparado. Então, gera um incômodo, com certeza. Mas é um visitante que você sabe que ele não vai morar ali, que muito em breve ele vai embora. Então, a terapia Mindfulness, né, vai dizer, você acolhe a tua ansiedade, acolhe teu visitante, trata ele bem, mas logo ele vai embora. Então, quanto mais você aprende a lidar e a conhecer sobre os seus sintomas, o que está acontecendo, você tem um controle, um gerenciamento maior. Certo? Mas olha, essa técnica de agachar, eu nunca tinha ouvido. Para mim é novidade. Agachar e respirar, né? Para mim é muito novo isso. Já vou ensinar para os meus pacientes. Opa, vamos lá. É aquilo que você falou agora há pouco sobre, né, esse casamento entre psicologia e psiquiatria, né? É os dois trabalhando juntos em prol do paciente. Verdade. Uma pergunta que sempre me fazem, Simone, tem como tratar a ansiedade sem medicação? O que você acha, doutor? Sem dúvida, com certeza. Eu tenho certeza que você tem a resposta, mas você gostaria de ouvir. Aquilo que você disse antes, né? Infelizmente, a gente andou durante muito tempo, né? Essa distância entre a psiquiatria e a psicologia. Né? Então, muitas vezes, os profissionais que tratavam com medicamento no passado, eles nem não indicavam, né, que o paciente precisava de psicoterapia. Né? Então, eu costumo dizer, eu trato no setor público, a gente vê muito isso, pacientes tratando de quadros de ansiedade durante 5, 10 anos e nunca foram a um psicólogo, né? Nunca tiveram um acompanhamento com um psicólogo. Então, a gente é um tipo de tratamento propício a você ficar dependente de medicamento para o resto da sua vida, né? O ideal é que a gente fizesse um caminho diferente do que é feito hoje. Hoje, a maioria das pessoas dizem bem assim, não, eu não vou no psicólogo a princípio, não, eu já vou direto no médico, porque lá ele vai me dar um remédio e a coisa vai se resolver. E lá no psicólogo a gente vai ficar lá, vai ter que ir várias vezes, e o resultado é demorado, entendeu? Então, Imediatismo, né? exatamente. Então, hoje em dia, a gente sabe, né, a gente nota que a cura ela só é possível se a pessoa fizer um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque a gente precisa tratar causas, né? A ansiedade ela não surge do acaso, não é mesmo, doutora? Ela tem uma Sim. causa, né? E a gente precisa investigar essa causa. E essa causa ela é investigada na psicoterapia, no acompanhamento psicológico. Né? O acompanhamento médico ele é muito curto, né? Você vai ali, você identifica os sintomas e você medica os sintomas e essa pessoa muitas vezes ela volta com você depois de uns 6 meses, né? Então ela está tratando nesse período ela está tratando somente os sintomas, né? Não está dormindo bem, o medicamento está ajudando na questão do sono, né? Está interferindo no trabalho, não está conseguindo sair de casa porque tem medo, pânico, o medicamento controla isso. Agora, isso é um tratamento efetivo? Né? Isso vai curar essa pessoa? É óbvio que não, porque aí o tratamento não está correto, ele não está completo. Né? A gente precisa que essa pessoa descubra a causa junto com o profissional, orientada por um profissional, para que ela possa vir a se recuperar, tratar aquela causa e não ficar dependente de medicamento o resto da vida. Muitas vezes a gente vê as pessoas dizerem bem assim, não, eu não vou, ou então ao contrário, eu não vou no médico, psiquiatra, porque eu vou ficar dependente de medicamento. Né? Isso. De fato, se fizer o tratamento incorreto, é óbvio, né? Que vai ficar dependente de medicamento. Muitas vezes a gente é levado a depositar a nossa confiança em um comprimido, né? É mais fácil, você toma ele todos os dias e é menos dolorido do que tratar a causa, às vezes também, porque tratar a causa às vezes dói, né? Porque vai lá na sua ferida, né? Então, o ideal é esse tipo de tratamento, né, doutora? Hoje em dia a gente já comunga, né, tanto a psiquiatria como a psicologia, e que se faz necessário que a pessoa use o medicamento quando necessário.
inicie o tratamento com um profissional psicólogo, né? O tratamento ideal é que se inicie com um psicólogo. A não ser casos graves, né? Pode ser que a pessoa, numa gravidade, ela tenha que procurar um médico. Mas, naqueles casos onde está iniciando com o quadro, né, de ansiedade, procura um profissional, tenta fazer o tratamento sem o uso de medicamento, e ele é possível, né, se fazer o uso de medicamento. Se caso o profissional psicólogo ele identifica que essa pessoa necessita, né, de se colocar, de se agregar também um tratamento medicamentoso, aí o profissional encaminha para um profissional psiquiatra, né, ou profissional médico que atue na área psiquiátrica, para medicar essa pessoa e ela continuar fazendo a psicoterapia, né? O profissional psicólogo encaminha para agregar o medicamento, mas ela continua na psicoterapia. Isso aí. É, um dos discursos, né, que o senhor acabou de relatar, que as pessoas, né, nos perguntam, mas eu não vou ficar dependente do remédio? E assim, quando é feito um trabalho em conjunto, muito provavelmente não, né? Eu não reluto em encaminhar paciente para o psiquiatra de jeito nenhum. Sempre digo, né, tá em dúvida, vá para o psiquiatra, né? Ah, pode ser uma causa física? Vá procurar um clínico geral, faça os exames físicos para a gente ir descartando a possibilidade física, para depois a gente ficar só com a psicológica. E aí, quando entra na parte psicológica, às vezes a pessoa não tem noção, mas assim, se ela veio de uma estrutura familiar, onde o pai era alcoólico, onde ela viu agressões físicas e verbais constantemente, onde ela se sentiu rejeitada em algum momento da sua infância, né? Porque às vezes o pai e a mãe acabaram tendo outros filhos e ela foi a mais velha, então ela acabou, né, tendo que ser deixada de lado, né? Porque outros vieram. Então, são vários os fatores que podem desencadear a ansiedade. Mas as pessoas dizem assim, não, mas tem só 3 anos para cá, ou tem só 2 anos para cá, tem 6 meses para cá que eu estou sentindo isso. Mas quando você vai puxar o histórico familiar da pessoa, às vezes tem abuso sexual, a pessoa foi violentada fisicamente, né? Então, a ansiedade, ela só explodiu nessa idade, mas ela tá lá na raiz. O problema, né? O sintoma tá aqui, que é as crises de ansiedade, mas o problema, o mal tá lá na raiz. Então, se não tratado, é igual o doutor disse, vai ficar só aqui no superficial. As crises vão diminuir, você vai dormir, você vai conseguir, né, se manter. E aí a dependência do remédio vai vir. Porque o dia que se você tirar a medicação, né, eu digo assim, tirar não por conta, né? Porque quando os meus pacientes começam a tirar a medicação por conta, eu já fico chateada. Eu digo que se não pode, volta no médico e vai fazer o desmame, né? Não é para tirar medicação. Medicação quem tira é o médico. Se o médico tirar, ele vai tirar da maneira correta, porque senão você vai causar aí uma catástrofe dentro de você. Porque cada vez que você para a medicação, volta a medicação de novo, você entra em crise. Então, vamos fazer o passo corretamente. Estou sempre orientando isso. E aí, se a pessoa fica ali só na medicação, com certeza vai ser medicação pro resto da vida. Agora, se eu trato o meu passado, uma coisa que é interessante falar, eu estou em terapia, doutor, já há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio eu faço terapia, né? Mas você é psicóloga, precisa disso? Preciso, porque É isso mesmo. eu, eu tinha os meus traumas, né? E assim, eram traumas que para mim era horrível. Então, sempre quando algum paciente vinha com algum histórico que batia com a minha história, né, já me gerava uma ansiedade, um incômodo. Então, eu falei, não, a situação é, psicólogo precisa de psicólogo, né? Eu acho que qualquer profissional precisa de psicólogo, vamos tratar. O psiquiatra precisa de psicólogo. Eu já fiz psicoterapia já no passado. Que maravilha. Recentemente, alguns meses atrás, fiz uma. Na verdade, a gente deveria fazer psicoterapia de forma preventiva. Né? Sim. Se todo mundo fizesse psicoterapia, você pode ter certeza que o mundo estava diferente. Oh. Então, porque o médico ele adoece, o psicólogo adoece também. Então, todos nós, e nós ainda que trabalhamos nessa
área, a gente tem uma probabilidade maior ainda, né? Porque ninguém é insensível de não ser afetado de alguma forma, né? Com a situação das pessoas, né? Então, às vezes você ouve situações diversas todos os dias, né? Então isso acaba afetando você. Daí a necessidade de você ter esse tipo de acompanhamento, né? De fazer psicoterapia. Então, as pessoas que estão nos ouvindo podem ter certeza absoluta, né? Mas fala, ué, mas como que é isso? Né? O psiquiatra precisando de psicólogo? Sim, é dessa forma mesmo, né? Nós somos seres humanos, igual a todo mundo. Adoecemos Exato. também, adoecemos do coração, adoecemos do pulmão, e a gente adoece desse outro órgão, que é o cérebro também. Sim. Dando sequência aqui, né, nas perguntas, quais os prejuízos da ansiedade na vida de alguém? Qual é o teu olhar, qual é o teu ponto de vista, doutor, em relação a isso, né? Quais são os prejuízos? Na maioria das vezes, a gente nota prejuízos relacionados aos relacionamentos, né, interpessoais, né? Isso faz com que a pessoa tenha algum tipo de problema nesse sentido. Dentro das famílias, né, a pessoa também começa a ter algum tipo de prejuízo nesse relacionamento familiar. Na questão do trabalho também, isso afeta, né, muito as pessoas, porque isso acaba fazendo com que a pessoa comece a apresentar sintomas que interferem na produtividade dela no trabalho. Né? Essa pessoa começa muitas vezes a faltar ao trabalho, ou então não ter rendimento no trabalho, né? Porque a ansiedade ela acaba trazendo também alguns problemas cognitivos, né? Esquecimento, perda de memória, ou então um pensamento muito acelerado, então prejuízos lá no trabalho. A ansiedade ela tem sintomas também de irritabilidade, a pessoa fica irritada, ela fica menos sociável, né? Muitas vezes ela tem a tendência a se isolar também. Então, prejuízos tanto, né, nos relacionamentos, a gente nota também muitas vezes na relação conjugal, né? Quando um está ansioso, então isso acaba fazendo muitas vezes que um acabe levando o outro para atendimento, e na maioria das vezes quem faz isso é a mulher levando o homem, porque o homem é terrível para procurar atendimento médico, né? Então, o que a gente nota é sempre, na maioria das vezes é isso, é a mulher levando o homem, porque isso está afetando ali no relacionamento, o homem está irritado, né? Muitas vezes Entra atrapalhando. até na disfunção sexual, né? A pessoa Com começa, certeza, tanto a mulher quanto ejaculação. o homem. Ansiedade, né? Na questão do homem, a gente não pode deixar de falar em ejaculação precoce, por exemplo. Né? É algo que eu tenho certeza que vocês, né, na psicologia também, são muito procurados nesse sentido. Então, Sim. muitas vezes o homem começa a desenvolver algum tipo de disfunção, dentre elas essa questão da ejaculação precoce. Então, o acompanhamento psicológico ele é muito importante. Existem medicamentos que ajudam nesse tratamento também. Então, nós temos aqui, ó, na relação dentro da família, né, na relação com os amigos, com as outras pessoas de fora de casa, e principalmente também no trabalho, também afetando essa pessoa na sua produtividade. Lamentavelmente, a gente está num mundo em que o ambiente de trabalho ele é voraz. Se você não está rendendo, daqui a pouco você leva as contas, porque tem uma fila enorme pressionando, dizendo que está apto para a sua vaga. Né? Isso acaba causando ansiedade também, enfim. Então, são vários, né, os prejuízos que essa pessoa ansiosa pode estar tendo. Verdade. Vai afetar todas as áreas, né? Eu acredito que psico, social e espiritual, né? Exato, isso mesmo. A gente começamos a falar sobre a questão de palestras nas igrejas, né, para falar sobre esse tema, e eu volto a falar um pouquinho sobre esse tema, né? A questão de pessoas que têm ansiedade acabam tendo uma dificuldade de relacionamento, né, com ser espiritual, às vezes uma questão espiritual acaba impedindo, né? Eu tenho uma
Uma psicóloga, ela é doutora e ela diz assim: sem sanidade mental, não tem santidade. Né? Então, se eu não tenho uma sanidade mental, se eu passei por muitos traumas, se eu tenho um adoecimento mental, fica difícil esse meu processo de ter uma relação espiritual. Né? É quase que algumas pessoas conseguem, né? E eu vou até pedir para o doutor falar isso, né? A importância da espiritualidade dentro do tratamento da ansiedade. Mas a, a questão toda é, nem todas as pessoas só com a questão espiritual vai conseguir chegar aonde deseja, né? Doutor, poderia falar um pouquinho sobre isso pra gente? Você falou dessa, né, se a pessoa não está bem mentalmente, se ela está adoecida mentalmente, dessa dificuldade dessa relação com o espiritual, né? Dessa conexão com Deus. É lógico que Deus entende isso, né? Deus sabe que essa pessoa está doente, né? Que ela não está bem mentalmente e pode ter certeza, né? A gente sabe que Deus é amor e o julgamento dele ele julga de forma diferente de nós, seres humanos. Né? Mas é óbvio que essa pessoa ansiosa, muitas vezes, ela não vai ter uma paciência de fazer uma leitura da Bíblia ou de ter uma oração um pouco mais prolongada, porque ela é ansiosa, ela quer terminar rápido, né? Ou muitas vezes não está, se ajoelha e rapidamente já se cansa e já se quer se levantar também. Então, de fato, né, eu havia esquecido dela. Eu falei da questão familiar, da questão do relacionamento interpessoal com as outras pessoas, do trabalho, mas a gente tem essa implicação no sentido espiritual também. Né? Na questão dos tratamentos, eu não sei quanto à psicologia, né? A psicologia, na verdade, eu sei que vocês enfrentam, os psicólogos enfrentam um certo limite quando se trata de falar sobre a espiritualidade. Né? Graças a Deus, ainda, nós, na medicina, na psiquiatria, a gente, né, não tem ainda esse tipo de limitação. A própria Associação Mundial de Psiquiatria, né, em um encontro que teve aí há uns 3 anos atrás, ela tratou desse assunto. Né? Ela veio a público falar da importância da espiritualidade, com estudos, inclusive, né? No tratamento e também na prevenção dos transtornos mentais. Então, existem estudos que colocam que aquelas pessoas que têm, né, a sua espiritualidade, né, a prática da sua espiritualidade, elas têm uma menor probabilidade de vir a adoecer. Não é que não possa adoecer, né? Mas ela tem uma menor probabilidade. E também aquelas que adoeceram, elas têm uma maior probabilidade de se curar também, né, com a espiritualidade. E existem alguns estudos, né, colocando em questão de números, né, essa boa recuperação das pessoas que têm a sua prática espiritual, mas tanto na questão da prevenção quanto também do tratamento da espiritualidade. Eu costumo colocar com os meus pacientes assim, ó, quando eles vão comigo, normalmente é porque, né, foram encaminhados por um psicólogo, né? Então já fazem um tratamento com algum outro médico. Eu costumo dizer que a gente precisa, num tratamento, a gente precisa de pelo menos esses aqui, ó. O medicamento quando é necessário. Né? O acompanhamento psicológico, esse é fundamental. Mesmo usando o medicamento, tem que ter o acompanhamento psicológico. Espiritualidade fundamental. Né? A questão da atividade física. Né? A atividade física ela é boa para todos os outros órgãos do nosso corpo. E não é diferente para a questão do cérebro também. Né? A atividade física ela libera lá no seu cérebro substâncias, né? Neurotransmissores que ajudam em relação à sua disposição, né? Tem a questão da felicidade, do prazer. Então, é impossível que você não tenha, que você exclua um desses quatro. Né? O medicamento você pode até excluir, como a gente mesmo relatou, é possível fazer o tratamento sem o medicamento. Né? Mas quando você está fazendo uso, exato. Quando você está fazendo uso do medicamento,
você não pode excluir esses outros. Acompanhamento psicológico, espiritualidade e atividade física. Né? E no cuidado com o corpo, a questão alimentar, aquilo que a gente coloca para dentro do corpo. Né? Os alimentos e também aquilo que a gente bebe, os líquidos. Né? Evitar alguns tipos de bebidas. Né? O álcool, então, muitas vezes a pessoa diz, doutor, me passa um medicamento que eu possa continuar bebendo. Não existe. Né? Para fazer tratamento, você precisa disso. Tratamento para ansiedade, tratamento para depressão ou algum outro tipo de transtorno, esse você precisa excluir definitivamente, que é o álcool. Né? Então, eu diria que na questão da espiritualidade, ela se enquadra aqui nesses quatro, né, fundamentais que se fazem necessário para o tratamento da ansiedade. Isso mesmo. Então, digamos que podem ser os quatro pilares, né, doutor? Né, eu adoto isso, né? Eu adoto esses quatro pilares aqui. Eu digo para o paciente, olha, não quer ficar dependente do medicamento, bora lá, vamos começar a fazer psicoterapia. E geralmente eu entrego um relatóriozinho para o paciente, né? E aonde está lá o principal, o primeiro lá, psicoterapia, o medicamento não exclui a psicoterapia. Aí vem os demais, né? A espiritualidade, a atividade física, a alimentação, né? A gente falou sobre bebida alcoólica, mas a gente tem alguns outros tipos de alimentos que prejudicam também. Né? O café, por exemplo, né, tem que ser usado de forma moderada, se puder excluir também, é muito bom. Uhum. Então, a gente tem algumas outras recomendações além do medicamento. Exato. Incluir também a questão de muita massa calórica, né? As pessoas hoje, na questão da correria do dia a dia, não param para fazer uma comida saudável. Então, assim, vão comer comidas de restaurante, vão comer fast food, né? Vai comer essas bobageiras, que de vez em quando eu acho que não faz mal, mas com muita frequência isso vai trazer um peso lá na frente, né? E aí vem as consequências. Nós somos, eu diria que nós somos também parte daquilo que a gente come. Né? Se você se alimenta mal, seguramente você vai ter a sua saúde prejudicada, saúde física e também a saúde mental. Sim. Doutor, nós já estamos com já 8h47. Alguém tem alguma pergunta para nos fazer? Alguém gostaria de nos perguntar alguma coisa? Né, para a gente ir já ir para o final mesmo, né? Encaminhando. Olha, tivemos muitos elogios, né? Muita gente agradecendo a você, dizendo para Deus te abençoar cada vez mais. Acredito que sejam pacientes seus, né? Dizendo o quanto que foi importante a maneira como você os tratou, a maneira como os recebeu e acolheu, e pedindo para Deus te abençoar cada vez mais. Muita gente aqui, né, colegas psicólogos também, dizendo que a live está sensacional, está maravilhosa. Bom, É porque é difícil, né, a gente ter psiquiatras que falem essa linguagem que você nos traz, né, da importância do psicólogo, da importância da espiritualidade, né, não fica só presa a uma coisa, né? Infelizmente, tanto na psicologia quanto na psiquiatria, nós temos profissionais que ficam ali, que é só eu que faço, só eu que aconteço, esquecemos de trabalhar em equipe, né? Quando nós trabalhamos em equipe, a gente trabalha em prol do paciente, e o paciente com certeza terá um resultado melhor e maior. Eu costumo dizer para o paciente bem assim, para assustar muitas vezes, assustar não, né? Para que ele se conscientize dessa questão medicamentosa. Eu falo, olha, se você ficar dependente do medicamento, vai ser muito bom para mim, né? Porque você vai estar sempre por aqui, entendeu? Mas eu falo, eu não quero isso. Né? Eu quero que você se cure, que você fique livre da medicação e que você trate a causa e se cure, né, da ansiedade, ou seja, dos quadros depressivos. Esse é o nosso objetivo, né, doutora? O objetivo é recuperar as pessoas, né? E não criar uma fidelidade dessas pessoas.
Sim, na terapia também. Pelo menos eu não gosto que o paciente fique dependente de mim. Eu gosto que consiga viver tua vida, seguir Porque tua vida. isso acaba te frustrando a gente. Você fala, puxa, mas aonde eu estou errando com esse paciente? Né? Por que, que eu não estou conseguindo, né, ajudar ele a vencer, né, essa doença, a se recuperar? Então, daí o nosso objetivo de o mais rápido possível, né, essa pessoa está apta a sair da psicoterapia, a ficar livre dos medicamentos também. Verdade. Eu E vi, que, eu vi, eu vi aqui que a Isis estava me perguntando para mim falar o meu Insta, né? Meu Insta ah, é arroba Dr. Wendel Jânio. Né? sim. Isis, coloca, naquele post que a gente fez, Isis, tem, Já tem. tem, tem o Insta dele. Coloca aqui embaixo nos comentários para o pessoal e seguir o doutor, né? Porque ele posta conteúdo todo dia, pessoal. Ele está lá todos os dias Opa, com o texto dele. pode ter certeza absoluta que você vai ver bastante coisa interessante lá que nos ajudam. Né? Eu costumo dizer que o que eu coloco lá não é para ajudar só as pessoas, não, me ajudam também muito. Que bom. Mais elogios aqui, né? Deus abençoe a nós. E tem pessoas dizendo assim, quando o paciente ele é tratado com carinho, com respeito, né? Ele até chega a tomar a medicação e fazer o tratamento corretamente, porque ele foi acolhido, né? Agora, quando ele se depara com um profissional, tanto da psicologia quanto da psiquiatria, e ele não se sente acolhido, ele sente, né, que ele é só mais um ali, né? Então ele acaba não fazendo realmente o tratamento. Claro que não é só por esses fatores, tem outros, né, doutor? Mas o acolhimento é super importante. Muitas vezes o medicamento é o medicamento correto para aqueles sintomas, mas o paciente não sentiu confiança, ele acha, né, ou talvez foi tratado de uma maneira incorreta, aquele medicamento não vai servir para ele. Eu acho interessante a gente até frisar aqui, doutor, porque assim, às vezes pode vir comigo, pode vir com o senhor, nós somos, tentamos, né, ser o melhor possível como profissionais, mas pode ser que não haja uma identificação, né? A gente não consiga chegar até o paciente, mas que a gente tente. Não pare por aí, procure outro profissional, O né? Porque outro às vezes vai em um e psicólogo, não gostei dele, e aí não vai mais em ninguém. Não, por favor, não faça isso. Procura outro profissional. Você vai achar. Eu digo assim, cada psicólogo tem um paciente que merece. Então, assim, nem todos vão se identificar comigo, nem todos vão se identificar com você, mas não pare, né? Busque ajuda. Porque, eu já fui no psiquiatra, a psiquiatra ainda debochou da minha cara. Já vi pessoas dizer assim, como é que pode uma menina tão bonita, tão jovem assim, já precisando de medicação, aí a pessoa se sente ofendida, já não quer tomar medicação, já não quer mais fazer tratamento, e eu digo assim, procure outro. Talvez naquele momento ele falou algo que te ofendeu, não foi talvez a intenção dele, mas se te ofendeu, procure outro. Não fique presa a um profissional se você não está se sentindo bem, não sente segurança. Procure outro. Eu sempre deixo meus pacientes livres, né? Eu digo, olha, ao momento que você sentir que eu não sou uma pessoa de confiança para você, procure outro profissional, só não deixe de buscar ajuda. Porque para mim, eu não me importo de você me deixar, né? De você não fazer terapia comigo, mas desde que eu saiba que você está com outro está profissional e que está se fazendo dando bem. exatamente isso mesmo. Muito bem colocado. Eu coloco isso também, né, no consultório médico. Né? Às vezes o paciente ele chega e ele relata, né, algum outro tipo de atendimento onde ele não se sentiu bem atendido. Eu falo, olha, isso pode ocorrer de repente comigo também, né? De repente você não se identifica comigo, né, da forma, procure um outro profissional, mas não deixe de fazer o tratamento. Verdade. Doutor, eu já vou me despedindo de ti, não temos mais perguntas. Eu acho que a gente conseguiu falar, né? Esclarecer bastante coisa. E eu quero dizer que, olha, para mim é um imenso prazer. Eu conheço o teu trabalho pelas redes sociais, mas nunca tinha conversado pessoalmente contigo e nem, nem por videochamada. Pode ter certeza que quando eu precisar recomendar psiquiatra, teu nome já vai estar na lista. Da mesma E forma, né? eu agradeço, sabe, a tua gentileza, a tua disponibilidade.
desde aquele dia quando você entrou na nossa live e eu te convidei ali ao vivo, você disse, só chamar, né? Eu fui atrás de você, te procurei, e você foi super atencioso, né? Vamos lá e vamos fazer sim. Então, assim, minha eterna gratidão, né? O que eu puder, estarei à tua disposição. E ontem eu vi que você postou, só para a gente sair um pouquinho do tema, mas voltando, ontem eu vi que você postou parabéns para uma colega que fez faculdade junto comigo, que é a Nádia, a Valéria. É mesmo, a Nádia é uma pessoa fantástica. A gente trabalha junto no CAPS de Presidente Médici, né? Olha aí, Pensa que bacana. uma pessoa meiga, doce. Os pacientes amam ela lá em Presidente Médici. Muito boa Que professora. legal. Realmente, a gente passou os 5 anos da faculdade juntos, fizemos projetos de extensão juntos, né? Então, assim, um grande abraço, beijo para a Nádia e dizer que ela está, com certeza, trabalhando com um excelente profissional que é você, doutor. Então, desde já, eu já me despeço e agradeço também a todos que passaram, estiveram aqui com a gente, né? Foi muito importante a presença de todos aqui. Desculpe que não deu para a gente estar, né, parando, dando boa noite, lendo cada comentário, porque senão a gente iria extrapolar o tempo. Mas, assim, a minha eterna gratidão, a minha e da Isis, né? Doutor, gostaria de falar alguma coisa? Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui nesse bate-papo com você. Foi bastante agradável, né? A forma como foi feito, bem descontraída. Então, eu só tenho a agradecer as pessoas que tiraram um tempinho para nos ouvir também. E me coloco à disposição, doutora, naquilo que você tiver, né, a necessidade de encaminhar algum paciente, de trocar alguma ideia, e também as pessoas que estão nos ouvindo, né? Se quiserem interagir através do Facebook, do Instagram, na medida do possível, eu estou lá sempre respondendo também, né? Foi um prazer muito grande, viu? Uma boa noite para vocês, um bom final de semana não, né? Porque amanhã é feriado, né? Mas para aquelas pessoas que puderem já emendar, né, a sexta-feira, o sábado e o domingo, um bom final de semana também para todo mundo. Isso aí. Bom feriadão a todos, gente. Fiquem com Deus, né? E quarta-feira tem live de novo. Não vai ser com o doutor, mas a gente, assim que possível, chama ele outra vez para falar sobre mais temas, né? E Combinado. fica aqui o nosso eterno agradecimento a você, doutor. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.